Glória a Deus, que bom, queridos. Estamos numa série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Efésios. Na semana passada, os que aqui estiveram, quantos estiveram semana passada? Levante a mão. Alguns. Estivemos falando sobre a oração eficaz. Oração eficaz, e nós expomos o texto de Efésios capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. E se você esteve aqui semana passada, para relembrar na sua memória algumas características da oração eficaz, falamos sobre, se você quer ter uma vida de oração eficaz, tenha um coração agradecido, viva em amor, seja um intercessor, busque conhecer a Deus e renove sua esperança em Deus. Nós vamos colocar o resumo dessas ministrações no aplicativo da nossa igreja. Então você poderá depois ver as notas lá no aplicativo da nossa igreja. Falando em aplicativo, quantos têm o aplicativo da DET? Levante a mão. Alguns não têm. Se você não tem o aplicativo da nossa igreja, é muito fácil. Se você tem o Android, você entra, não sei aonde. Play Store. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro e tem o iPhone, você entra onde? Na onde? App, como é que é? App Store. É só você colocar lá a DET, se cadastrar, e você vai ter a sua igreja na palma da sua mão. Mensagens, informações, avisos, comunicados da sua igreja e também as notas, o resumo das ministrações de terça-feira, que você pode acompanhar depois. Quantos acham isso bom? Diga amém. Bom, não tem ninguém que achou ruim, né? Espero que baixem o aplicativo. Hoje à noite, vamos olhar para o texto de Efésios capítulo 2, versículo 1 ao verso 10. Vamos olhar para esse texto na perspectiva de um tema: a vida que Deus tem para você. Você pode repetir comigo esse tema? Diga: a vida que Deus tem para mim. Pode ser melhor, vamos falar mais forte: a vida que Deus tem para mim. Leiamos Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, onde a palavra do Senhor nos diz assim. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, o texto sagrado nos diz assim. Efésios 2 e 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, algumas versões diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus,
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Quantos dizem amém? No texto que lemos semana passada, existem pelo menos 3 conexões, 3 frases que estão em profunda conexão com o texto de hoje. Na semana passada falamos que Paulo orou pelos efésios para que os olhos do coração deles fossem iluminados, a fim de que eles conhecessem a esperança para a qual ele os chamou. E eu falei terça passada que o nosso homem interior, o nosso ser interior, ele possui olhos espirituais, olhos para discernir as coisas espirituais, para entender as verdades espirituais. Quando você nasce de novo, quando você tem uma experiência de novo nascimento, e o Espírito Santo entra dentro de você, o Espírito Santo mora em você, você passa a discernir aquilo que o homem natural não pode discernir. Falei também, queridos, que terça passada sobre a expressão que Paulo diz, quando ele fala assim, a incomparável grandeza do poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Toda pessoa que nasce de novo, ela enxerga espiritualmente o que o homem natural não enxerga. E toda pessoa que tem uma experiência com Cristo, ela experimenta a suprema grandeza do poder de Deus. Como essas expressões estão conectadas com a mensagem de hoje? Paulo fala da nova criação em Cristo, a igreja de Jesus e a nova criação. Deus criou o mundo natural, mas quando Cristo criou a igreja, a nova criação de Deus, Ele colocou na igreja a vida de Deus. E a terceira expressão é quando Paulo diz que Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. E Cristo, como a cabeça da igreja, Ele sustenta a igreja, Ele dirige a igreja, Ele guarda a igreja, Ele fortalece a igreja. Todas essas expressões estão ligadas, queridos, com a vida que nós temos em Cristo. Esta vida não é uma vida natural, apenas biológica, é uma vida espiritual. É uma vida conectada com o Espírito Santo de Deus. É a vida que Deus tem para você. É uma vida abundante, é uma vida plena, é uma vida maravilhosa, é uma vida vitoriosa. A suprema grandeza do poder de Deus é nos dar esta vida que o homem natural não pode ter, o pecador não pode ter, aquele que está afastado de Deus não pode ter, esta vida que você enxerga com os olhos da fé, e esta vida que é um relacionamento íntimo com Cristo, que é a cabeça da igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Nós somos membros deste corpo, eu e você, aqueles que foram salvos, perdoados, que têm o Espírito Santo. Nós estamos ligados em Cristo, ligados na cabeça que é Cristo. E esta vida flui em nós através deste relacionamento com Cristo. Quem anda em Jesus e quem tem Jesus, ele experimenta esta nova vida. Quem tem um relacionamento de intimidade com Cristo, ele vive esta realidade no dia a dia. Quem tem este poder que opera nele, quem enxerga pelos olhos da fé, já experimentou e já tem a vida abundante que Cristo ofereceu para nós. Você tem esta vida vitoriosa, ela já está em você, ela já foi implantada em você, ela já foi enxertada em você. A partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados, a partir do momento que você
permitiu a presença do Espírito Santo, e a partir do momento que você se conectou ao corpo de Cristo, esta vida está fluindo dentro de você, e esta vida espiritual, esta presença, este poder sobrenatural, ele já está operando dentro de você. Mas infelizmente, queridos, muitos cristãos ainda não descobriram isso. Muitos cristãos ainda estão vivendo uma vida derrotada. Muitos cristãos ainda estão vivendo uma vida limitada. Muitos cristãos ainda estão vivendo uma vida pequena, medíocre, porque não entenderam ainda a dimensão que alcançaram através do seu relacionamento com Cristo. É como uma pessoa ter 2 milhões de reais no banco, na conta, e viver como um mendigo. Ele pode ter uma vida boa, ele pode ter uma vida próspera, ele pode ter uma vida abastada, mas ele não acessa essas riquezas. Ele não consegue acessar pela fé aquilo que Cristo já fez. Então muitas pessoas vivem um cristianismo raquítico, pequeno, limitado, porque ainda não entenderam a dimensão daquilo que Cristo fez por elas. Muitas pessoas frequentam, eu digo isso com amor, eu digo isso com carinho, queridos. Eu digo isso com amor, com carinho. Muitas pessoas frequentam igrejas há anos. Há anos. Nasceram no lar evangélico, ou já têm um relacionamento com a igreja denominacional há anos, mas ainda não descobriram esse tesouro espiritual de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida satisfeita, de uma vida alegre. Algumas pessoas estão indo de igreja em igreja à procura desta vida. Algumas pessoas estão indo de livro em livro à procura desta vida. Algumas pessoas estão tateando como se estivesse num labirinto existencial, à procura de algo que satisfaça a vida dele, quando ele já tem esta vida dentro de si. Mas ele não consegue acessar, ele não consegue discernir, ele não consegue fluir nesta vida. Qual a vida que Deus tem para você? Ei, olhe para cá. Deixa eu fazer uma pergunta. Deus tem esse tipo de vida que você está levando hoje? Deus tem esse tipo de vida que é apenas um círculo vicioso, que é apenas frequentar a igreja? Que tipo de vida que Deus tem para você? Que tipo de existência Deus colocou em você? Aí surge a pergunta, pastor, como eu acesso, como eu entro nessa dimensão? Como eu faço, pastor, para experimentar tudo que Deus preparou para mim? Aí surge esta pergunta e você diz, pastor, eu não quero viver, eu não quero passar a minha vida toda tendo um tesouro espiritual para experimentar e passar a minha vida toda a minha vida, sem experimentar o que Deus tem para mim. Aí você pergunta, o que é que eu faço? Que passos eu dou? Que atitudes eu tomo? Que decisões eu tenho que tomar para a minha vida mudar? Eu preciso mudar a minha vida. Eu não estou contente, pastor, eu não estou satisfeito com a minha vida cristã. Aí você pode dizer, pastor, mas será que eu vou chegar um dia que eu vou estar satisfeito? Olhe para cá, presta atenção. Todo cristão nunca deveria dizer, eu estou satisfeito. Eu já cheguei ao patamar mais alto. Eu já alcancei as dimensões mais altas da vida cristã. Não, sabe por quê? Paulo, que teve revelações profundas do Senhor e de Deus, ele disse assim, prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Cristo Jesus. Porque não há limites para uma vida cristã. Não há limites para conhecer a Deus. Você ainda está tateando. Você está ainda na beira, você ainda está na areia, você não colocou os pés nas águas.
E quando você colocar os pés nas águas, há um oceano de graça te esperando. Há um oceano de graça esperando você. A vida que Deus preparou para você. A vida que Deus planejou para você. A vida que Deus tem para você. A vida que Deus reservou para você. Sabe o que vai acontecer com você hoje, se você der crédito à palavra de Deus? Você vai ter um nível de revelação que você nunca teve na sua vida. Esta procura vai terminar hoje. Vai se abrir um portal diante de você, e você vai experimentar uma dimensão nunca antes vista na sua história. Você vai experimentar uma revelação de Deus que você nunca teve na sua vida. E tudo pode mudar hoje à noite, quando você abrir os olhos espirituais. Aí você pergunta: que passos eu dou, pastor? Pergunte para mim, diga: pastor, que passos eu dou? Eu só vou responder para 10, porque a maioria não falou. Então agora todo mundo vai falar, diga: pastor, que passos eu dou? Primeiro passo, se você quer entrar na dimensão da vida que Deus tem para você, preste atenção. Reconheça quem você é sem Cristo. Ei, preste atenção, eu vou dizer de novo. Reconheça quem você é sem Cristo. Isso aqui é profundo demais. Alô, preste atenção. Porque nós vamos acostumando com a vida cristã. Nós vamos nos acostumando, queridos, com culto, com liturgia, com cantar, com ouvir sermões. Nós vamos nos acostumando com o dia a dia da vida cristã. E nós não paramos para refletir um momento quem nós seríamos sem Cristo. Sabe por que muitas pessoas não vivem essa dimensão da vida em Cristo? Porque para elas a vida cristã não tem a importância que deveria ter. O relacionamento com Cristo não tem a importância que deveria ter. As coisas começam a se tornar banais demais. As coisas começam a se tornar corriqueiras demais, costumeiras demais. Mas Paulo diz: se você quer acessar esta vida, você precisa reconhecer quem você é sem Cristo. Paulo fala que os efésios eram mortos espiritualmente nos delitos e pecados. Essa é a condição do homem sem Deus, está morto, não se comunica, não sente nada, não fala e nem se move. Um homem sem Cristo e uma mulher sem Cristo está morto. Não tem comunicação, não ouve, não fala, não anda espiritualmente. Sem Cristo estamos mortos. Você também sem Cristo estaria morto espiritualmente, separado totalmente de Deus. Sempre temos que lembrar da obra maravilhosa que Cristo fez por nós, da diferença que Ele faz em nossas vidas, todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Você precisa refletir a diferença que Cristo faz na sua vida. Você já imaginou se Cristo não tivesse nascido? Você já imaginou se Deus não tivesse sido feito carne? Você já imaginou se no cume de um monte, cuja silhueta é uma caveira, não se tivesse levantado a cruz do meio? Você já imaginou se lá na tentação, Jesus ouvisse as propostas do terrível tentador? Você já parou para imaginar se naquele momento que os soldados desafiaram Jesus e disseram: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, se por um momento ele cedesse e descesse da cruz, todos nós estaríamos
irremediavelmente perdidos. Nosso destino seria a separação eterna de Deus. Nós estaríamos fadados ao inferno, a uma vida alienada e separada de Deus. Mas, queridos, em Cristo Jesus, tudo mudou na nossa história. Nós temos que nos lembrar que em Jesus nós temos uma vida diferente. O que faz a diferença na sua vida é Jesus. O que faz a diferença na sua história é Jesus. O que faz a diferença na minha história é Jesus. O que faz a diferença na nossa história é que um dia Jesus entrou na nossa vida e mudou tudo. E agora nós temos uma vida plena e abundante nele. Quantos recebem esta palavra? Levante a sua mão. Aí Paulo usa uma outra expressão que é: seguiam a presente ordem. Na mente de Paulo estava uma fila de escravos. Presta atenção por favor. Quando o Império Romano conquistava uma nação, ou uma cidade, ou um povo, eles escravizavam os moradores. E os moradores entravam em Roma, no Império Romano, uma fila de escravos acorrentados, chorando, destruídos fisicamente e moralmente, porque eles eram separados da nação e da família, e entrava um séquito, uma fileira de escravos presos, escravos do Império Romano. Aí Paulo diz que sem Cristo, queridos, sem Cristo, todos nós, todos aqueles que estão sem Cristo vivem escravos, escravizados do pecado, escravos do príncipe deste mundo. Se você quer ter uma vida, a vida que Deus ofereceu para você, você tem que se lembrar que sem Jesus, você seria a pessoa mais triste do mundo. Sem Jesus, você seria escravo dos seus vícios, das suas compulsões, das opressões desta vida, porque nós estávamos escravizados, dirigidos pelo príncipe deste mundo, Satanás, que escraviza a mente das pessoas, a emoção e a vontade das pessoas. Mas quando Cristo entrou na sua vida, você se tornou livre. Você é livre. Eu vou dizer de novo, você é livre. Você tem liberdade em Cristo. Nenhuma compulsão precisa te dominar. Nenhum pecado de estimação pode tirar a tua alegria, porque em Cristo você está livre. Eu vou dizer de novo, em Cristo você está livre. Queridos, sem Cristo, estávamos escravizados e debaixo da ira de Deus. Cristo fez toda a diferença em nossa vida. Valorize o que Cristo fez, o antes e o depois. Antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Portanto, queridos, lá em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 40. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, é onde você estava. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Deus pôs um novo cântico nos teus lábios. Um cântico de vitória, um cântico de alegria. Ele já agiu na sua vida, Ele já agiu na sua história. Valorize quem você seria sem Ele. Pense todos os dias na grande oferta de Deus ao entregar seu Filho na cruz. Ele nos abriu a possibilidade de uma vida rica, abençoada e abundante. Quantos recebem esta palavra, levante a sua mão e diga glória a Deus.
Diga glória a Deus. Vamos em frente por causa do tempo. Vamos ganhar tempo. Para ter a vida que Deus prometeu para você, em segundo lugar, você precisa entender sua posição no mundo espiritual. Diga comigo, entender, diga mais forte, entender a minha posição no mundo espiritual. Paulo vem narrando o que é o homem sem Deus. Aí ele diz assim, mas Deus. E aí ele diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo fomos ressuscitados. E hoje estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Os mortos agora estão vivos. Os escravos agora estão livres. Quem estava morto, reviveu. Quem estava escravo, foi livre. Mas mais do que isso, os mortos agora estão vivos. Os escravos agora estão livres. Mas mais do que isso, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Passamos a reinar com Cristo acima de toda força espiritual do mal. Por que algumas pessoas não conseguem alcançar essa dimensão de vida que eu lhes falei aqui hoje à noite? Porque não entenderam que a salvação não é uma questão de opinião pessoal. Salvação não é questão de você dizer, eu acho que estou salvo. Salvação não é questão de um pregador dizer, você levantou a mão e você está no rol de membros da igreja, você está salvo. Salvação não é uma opinião pessoal subjetiva. Salvação é uma declaração no mundo espiritual que você recebe pela fé a partir do momento que você aceitou a Cristo e você foi transportado espiritualmente. E agora você está reinando com Cristo. Não, eu acho que você não entendeu. Vou dizer de novo. Tem crente pentecostal aqui? Tem crente pentecostal? Tem crente pentecostal aqui? Agora você está reinando com Cristo. Não, eu vou dizer de novo para essa fileira aqui, que eu acho que eles são mais pentecostais. Agora você está reinando com Cristo. Olhe para cá. Não é questão de emoção. Pastor, eu não sinto. Vida cristã não é sentimento. Porque se Jesus voltar e você não estiver sentindo nada, você vai ficar. Vida cristã não é questão de sentir um arrepio na pele. Não. Vida cristã é uma convicção. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. É meu, é uma posição, aconteceu. Deus me transportou pela fé, pelo poder do Espírito Santo. Eu não estou só nessa dimensão natural da vida. Eu não estou apenas assentado em uma cadeira de um templo evangélico. Isso é a minha posição do meu corpo. Mas espiritualmente eu já fui transportado por Deus em Cristo para assentar nas regiões celestiais, reinando em vitória. Reinando em vitória. Reinando em vitória. Sabe, a vida que Deus tem para você é uma vida de vitória. Não porque você sente, porque você é. E porque você já tem uma posição, nem nada te atinge, nenhuma seta do inimigo, nenhum pecado, nada te atinge. Eu estava voltando de Cuiabá agora no voo, e eu estava observando as nuvens escuras embaixo do avião, nuvens carregadas. Com certeza ali tinha tempestade, tinha raios, mas o avião voava acima das nuvens escuras.
As tempestades da vida não vão te destruir. As crises da vida não vão te abater. Elas podem até gerar turbulência na sua vida, como gera no avião a turbulência. Mas enquanto o avião está na turbulência, e quem tem medo de avião, que nem eu, fica se segurando no banco e achando, meu Deus, perdoa os meus pecados. Sabe o que os pilotos estão fazendo? Estão rindo, contando piada um para o outro. Braços cruzados do piloto automático. Sabe por quê? O piloto foi treinado para saber que turbulência não derruba avião. Luta não vai te derrubar. Crise não vai te derrubar. Murmuração não vai te derrubar. Perseguição não vai te derrubar. Sabe por quê? Porque você está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se você crê nisso, dê um forte aplauso a Ele. Mais forte, você está em Cristo. Vamos em frente. Se você quer viver a vida que Deus tem para você, você precisa reconhecer quem você é sem Cristo, entender sua posição no mundo espiritual e crer que tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Diga comigo, tudo é pela graça. Você não acessa esta riqueza espiritual pelos teus méritos. Por que cristãos continuam vivendo um ciclo de derrota mesmo dentro da igreja? Porque eles estão presos a uma lógica de merecimento. E o passado, os fracassos, os erros, os impede de fluir em Cristo. Porque eles pensam assim: eu não mereço esta vida. Eu não mereço esse tipo de relacionamento. Pastor, eu pisei na bola, eu fracassei. Pastor, eu fiz o que eu não deveria fazer. Pastor, eu tomei decisões erradas na minha vida. Pastor, eu estraguei tudo. Por isso eu não mereço. Mas Paulo é claro, quando ele diz assim: isso é para você. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, vocês são salvos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Pela graça e pela fé. Isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não por aquilo que você faz. Porque senão você vai se gloriar, vai dizer: olha, Deus me abençoou porque eu sou muito santo. Eu sou tão santo, pastor, que parece que tem 2 asinhas de anjo já saindo aqui atrás. Olha, pastor, eu mereço. Se eu pensasse assim, eu ia me gloriar e dizer: eu sou digno da bênção do perdão. Mas Paulo está dizendo: vocês não são salvos por obras, nem por méritos, mas vocês são salvos pela graça e pela fé. Não podemos separar essa nova vida da graça. Tudo que Deus fez e fará em nossa vida não é pelos nossos méritos, mas tão somente por sua graça abundante na nossa vida. Não fomos somente salvos pela graça, perdoados pela graça, comprados pela graça, justificados pela graça. Vivemos pela graça. Acordamos hoje de manhã por causa da graça. Tiramos o pé para fora da cama e colocamos o pé no chão por causa da graça. Tomamos café por causa da graça.
Nos vestimos por causa da graça, saímos para trabalhar por causa da graça, almoçamos por causa da graça, nos relacionamos por causa da graça, trabalhamos por causa da graça. Sabe por que temos esta vida? Porque nossa vida é encharcada, impregnada pela graça de Deus. A graça te sustenta, a graça te alimenta, a graça te fortalece, a graça te orienta, a graça te cura, a graça te dá estrutura, a graça te dá força, a graça te sustenta nos vales da vida. Não é por mérito, você não merece, eu não mereço, ninguém merece, mas Cristo nos salvou pela graça e pela fé. Não estamos aqui por obras, estamos aqui pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Somos sustentados pela graça, a graça concede leveza à nossa vida. Não temos o peso do pecado, não temos o peso de lutarmos pelos nossos méritos. Vivemos a vida leve, porque a graça dá leveza para a vida. Reconhecemos nossa dependência de Deus, do seu amor e do seu poder. Andar pela graça, viver pela graça, é reconhecer que a todo momento, que sem Cristo nossa vida seria totalmente vazia e sem sentido. A graça concede beleza à vida. É graça. É graça. É graça. É só pela graça. Eu li hoje o que escreveu um grande teólogo chamado Packer sobre a graça, abro aspas. Ele disse no Novo Testamento: a graça significa o amor de Deus em ação para com as pessoas que mereciam o oposto do amor. Escute-me, escute-me. A graça significa o amor de Deus em ação com pessoas que mereciam o oposto do amor. Graça significa Deus movendo o céu e a terra para salvar pecadores que não conseguiriam levantar um dedo para salvarem a si mesmo. Graça significa Deus enviar seu Filho único para a cruz, para descer ao inferno, a fim de que nós, culpados, sejamos reconciliados com Deus e recebidos no céu. Um dia, quando você chegar no céu, Deus só vai fazer uma pergunta para você. Deus não vai perguntar os teus títulos, os teus dons, as tuas realizações. A única pergunta vai ser: você creu no meu Filho Jesus? E quando você chegar no céu e você apresentar as credenciais da graça, não importa o seu passado, os portais da eternidade se abrirão, porque lá existe uma marca de sangue. Lá existe um sacrifício eterno. É tudo pela graça. Quantos podem louvar a Deus por esta graça? Por último, se você quer a vida que Deus projetou para você, viva guiado por um propósito. Diga comigo: viva guiado por um propósito. Sabe por que as pessoas vivem uma vida enfadonha, pequena, limitada? Porque elas não são guiadas por um plano ou por um propósito. Um plano ou propósito maior. Agora, veja esse texto como ele é rico. O versículo 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Está ali no telão. Você pode ler comigo esse texto? Vamos ler todos em uma só voz, vamos lá? Porque somos... Mas Deus preparou antes para nós as praticar. Agora, olha que coisa interessante. A palavra criação
Olhe para cá, preste atenção. A palavra criação, em outras versões, é a palavra feitura. A palavra feitura. A palavra feitura, no original, é a palavra poema. O que a Bíblia está dizendo em outras palavras? A Bíblia está dizendo que a nova vida em Cristo significa que nós somos uma obra de arte das mãos de Deus. Eu vou repetir. Sua vida não é feia. Sua história não é um desastre. Sua vida não é uma sucessão de desencontros. Sua história não é uma coleção de coisas feias. Em Cristo, você é uma obra de arte das mãos de Deus. Você está sentado do lado de uma obra de arte. Deus te criou em Cristo Jesus. Você é um poema de Deus. Você é uma obra de arte das mãos de Deus. Essa expressão criação, feitura, é a palavra poema, que significa uma obra de arte. Deus em Cristo está agindo em nossa vida e nos transformando em uma obra de arte perante o mundo. Assim como uma obra de arte revela a criatividade e a habilidade do artista, como por exemplo um quadro, uma escultura, uma sinfonia, assim também nossas vidas revela o poder do Criador, Deus. Deus está moldando você para que a sua vida seja uma obra de arte nas mãos dele. Você já viu um pintor pintar um quadro de arte? Quantos já viram? Levante a mão. Poucos. Quando você vai ver um pintor pintar uma obra de arte, quando ele começa a fazer o esboço, ele faz um risco assim, outro risco assim, ele joga uma tinta assim, está tudo feio. E você diz, por que ele fez esse risco? Por que ele jogou essa tinta? E quando você olha, parece que está tudo imperfeito. Mas daqui a pouco o artista vai harmonizando, risco com risco, cor com cor, pincel com pincel. E quando termina, tem uma bela paisagem pintada. Talvez você não entenda alguns riscos na sua vida. Por que este rabisco? Por que este borrão? Por que esta cor? Mas no final, o Criador vai harmonizar tudo. E no final, sua vida será uma obra de arte das mãos de Deus. Queridos, se somos uma obra de arte das mãos dele, isso significa dizer que ele tem um plano, um propósito para a sua vida. Você não vive por acaso, você não está aqui por um acidente. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Creia nisso. Sua vida tem importância, Deus tem um plano. Você não nasceu por um acidente, você não está aqui por um acidente. Deus te criou, você é uma expressão das mãos de Deus. Por isso Jeremias disse, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e de não lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Deus tem um plano para você. Deus está agindo no seu futuro. Deus está cuidando de você. Deus está trazendo para Ele. Deus está formando em você uma bela obra de arte. E aí tem uma frase que diz o seguinte: você não é salvo pelas obras. Você não é salvo pelas obras, mas você é salvo para as boas obras. Porque quando você pratica boas obras, é o escritor, é o pintor, é o artista se expressando através de você. Deus tem uma vida maravilhosa para você. Reconheça os planos dele em sua vida.
Pare de lutar contra Deus. Pare de lutar contra a vontade do Criador. Viva dependendo da graça, todos os teus dias. Creia que sua vida está escondida em Cristo, protegida por Ele. Você vive acima das turbulências, acima das tempestades, acima dos problemas. O inimigo não pode te atingir. Vive essa vida e usufrua do seu relacionamento com Cristo. Isso é mais do que real. Deus tem uma vida maravilhosa para você. Feche os seus olhos, assentados como estamos, curve sua cabeça. Pai, obrigado porque em Cristo podemos ter uma vida preciosa. Obrigado porque estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Ajude-nos a acessar esta dimensão de vida, uma vida plena, abundante, vitoriosa em Cristo, porque sabemos que nada pode nos atingir, porque nossa vida está escondida em Cristo. Em nome de Jesus, repita comigo, diga: Senhor Deus, diga mais forte: Senhor Deus, ajuda-me a viver esta vida. Diga: Senhor Deus, pelo teu Espírito, ajude-me a entender a minha posição no mundo espiritual. Diga: Senhor Deus, ajude-me a crer que tudo é pela graça. Diga: Senhor Deus, eu te agradeço, porque a minha vida é uma obra de arte das tuas mãos. Eu te louvo, porque tu tens um plano maravilhoso para o meu amanhã, para o meu futuro. Em nome de Jesus. Diga mais forte: em nome de Jesus. Diga mais alto: em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor.